Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje eu vim dar um testemunho. Já era para mim ter dado ele algum tempo atrás, pois isso já faz mais ou menos um ano que me aconteceu, que eu acabei liberando perdão. Eu acabei perdoando, limpando meu coração de mágoas antigas. Eu vou dar o meu testemunho a vocês sobre o perdão, sobre o porquê perdoar. Eu demorei uns 13 anos para entender o perdão. Para mim era muito difícil liberar perdão. Eu achava que se eu perdoasse, eu estaria tirando a culpa daqueles que me feriam, tirando a justiça deles, né? Porque o que eu mais queria na minha vida era justiça. É o que a gente mais quer, é algo justo. E eu acabava acreditando nisso, então eu demorei um certo tempo para entender o que é perdão de verdade. Levou exatamente 13 anos. Então eu vou falar para vocês um pouquinho a respeito disso. Então, em 2011, eu morava ainda com a minha avó. E então ela veio a falecer. Então, desde pequena, eu não tive mãe nem pai. A minha mãe faleceu, eu tinha uns 2 anos. E meu pai, eu não tive contato com ele. Eu fui criada pela minha avó, né, materna. Então, eu morava com ela, né? O meu avô já havia falecido em 2007. Porém, a casa em que morávamos estava no nome dele, né? E ele havia falecido. E a minha avó, né, a esposa do meu avô, ela veio a óbito em 2011. Então, o que aconteceu? Eu tinha 17 anos na época. Hoje, atualmente, estou com 30. Tenho mais maturidade para falar do assunto. Na época, eu não tinha tanta maturidade assim. E o que aconteceu? Os meus tios, né, irmãos da minha mãe, eles foram, pegaram o terreno, né, a casa em que morávamos e acabaram vendendo. Porém, enquanto a minha avó era viva, eles viviam falando para ela que não queriam a casa, etc. Que não precisavam daquilo, que quando os meus avós viessem a faltar, eles estariam cuidando de mim, etc e tal. Fariam uma casa no fundo do lote deles, etc. E toda essa propaganda que, ao meu ver, foi enganoso. Então, o que aconteceu? Quando a minha avó faleceu, eles pegaram a escritura, venderam o terreno, repartiram entre os dois, né? Era um casal de irmãos vivos, né? Porque a minha mãe era falecida. Dividiram a herança entre eles. Eu fiquei sem ter onde morar, morando de favor em casa de conhecidos, né? Que eram conhecidos da minha avó, porque eu não fui para casa deles, né? Eles não me aceitaram na casa deles, eles simplesmente me abandonaram. E eu fiquei sem chão. Eu perdi o rumo porque foi uma quebra de não só de expectativa, mas como de confiança também. Porque eu nunca imaginava ser traída pelos meus parentes após a morte da minha avó. Porque o discurso era sempre diferente, era contraditório, né? Eles sempre falavam ao contrário, que não queriam, que era um direito meu, que eu que cuidei deles até o último dia, etc. Então isso me gerou uma dor muito grande. Eu cheguei a entrar em depressão, tive ansiedade e eu fiquei muito triste. E algumas pessoas, elas sempre me falavam: ah, vai atrás do seu direito, você tem direito, procura um advogado, etc.
Mas, após eles vender o terreno que era dos meus avós, eles mudaram de casa. Eles moravam em um bairro. E o que eles fizeram? Eles trocaram a casa deles, que eles tinham pego da prefeitura, né, do Minha Casa Minha Vida, trocaram com alguns sem terra. Eles fugiram. Eles deram no pé. Eles saíram da casa onde eles moravam, tanto o meu tio quanto a minha tia, né, os dois irmãos da minha mãe, e eles mudaram de lugar. Eles fugiram com o dinheiro todo. E aí o povo, né, que me conhecia há bastante tempo, né, os vizinhos, os conhecidos mais antigos dos meus avós, eles sempre me davam esse conselho: vai atrás de um advogado, não deixa barato não, eles precisam pagar pelos que fizeram e etc. Eu sempre tive muito apoio, né, na cidade onde eu cresci. Mas eu sempre pensei que... Até pensei um tempo em procurar um advogado, mas acabei desistindo da ideia. Porque na minha visão, pegar o dinheiro de volta não iria reparar a quebra de confiança que foi quebrada. Não iria devolver, né, a minha felicidade. E isso só iria me causar mais dores. Porque uma ação na justiça, ela dá muito transtorno, muita dor de cabeça. E emocionalmente falando, eu não estava bem para mais um embate. Eu fiquei com essa tristeza, com essa angústia, com essa dor sem entender. Por muitos anos, muitos anos, eu fiquei com essa mágoa por eles ter traído a minha confiança, traído a confiança dos meus avós, por eles terem mentido dizendo que não queriam nada e acabaram ficando com tudo. Então, o que aconteceu? Um ano atrás, eu acabei ouvindo, né, alguns testemunhos sobre o perdão de pessoas que perdoaram. E eu já carregava essa mágoa há muito tempo. Então, eu acabei ouvindo pregações também do YouTube que me ajudaram muito com relação a isso. E acabei encontrando alguns versículos na Bíblia. O que me chamou a atenção foi o versículo de Lucas 6, versículo 30, que diz o seguinte: dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Esse versículo me chamou muita atenção porque eu me sentia roubada, ou seja, alguém tirou o que me pertencia, eu perdi o chão, eu perdi a vontade, muitas vezes até de viver, porque eu entrei em depressão. Esse versículo me chamou muita atenção. E aí eu continuei lendo o restante do capítulo e acabei encontrando esse outro, ó. O versículo 35 de Lucas 6:35. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem, emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão serão grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então eu achava os meus tios ingratos e maus. Então esse versículo também mexeu muito comigo, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. E eu continuei lendo. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. E eu fiquei tocada por esse versículo. Me chamou muita atenção. E aí eu continuei orando, pedindo ao Senhor que eu não queria mais continuar com essa dor, com essa tristeza, com essa angústia. Eu não queria mais carregar isso no meu coração. Eu queria me livrar desse peso, porque toda vez que eu pensava nisso, me causava dor. E eu me sentia muito mal mesmo, com toda essa situação. E aí, em Mateus 6, versículo 14,
eu vi esse versículo. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, eu sabia que eu tinha que perdoar, eu sou crente, sou evangélica já desde pequena. Mas é muito difícil você liberar perdão para aqueles que lhe ofenderam, para aqueles que lhe magoaram. E na minha cabeça, se eu perdoasse, significaria que eu tiraria a culpa deles, significaria que é como se eu estivesse dando um aval para o que eles fizeram, como se eu estivesse aceitando o que eles fizeram. E na verdade não é isso. Quando a gente decide perdoar, é para nos libertar, é para nos tirar um peso, é para nos tirar da dor, é para que nós sejamos livres e não para que aqueles que nos feriram fiquem livres, porque a justiça ela vem de Deus. A gente então colocará todas as nossas dores, as nossas dívidas na mão do Criador, para que Ele tome providência, para que Ele julgue, para que Ele seja o nosso juiz e Jesus seja o nosso advogado. Então, quando a gente decide liberar perdão, a gente se liberta da dor, porque essa dor não faz mal àquele que nos deve. Então, a dor é nossa. A gente é que fica com o coração apertado, a gente é que fica angustiado, a gente é que fica com depressão, é a gente que fica para baixo, é a gente que pensa muitas vezes em tirar a própria vida quando alguém nos machuca e a gente fica muito dolorido. E o outro segue a vida dele como se nada tivesse acontecido. Eles não sentem muito remorso. Essa dor é nossa, então a gente precisa se livrar da dor para que sejamos felizes, para que consigamos ter uma plena felicidade. Porque se a gente não libera o perdão, a gente não consegue ser feliz, a gente não consegue dar um passo à frente, a gente continua se sentindo vazio e tudo quanto é coisa a gente volta a pensar naquela dor antiga. A gente pode estar bem hoje, mas no mesmo tempo que a gente está bem, a dor logo volta. Os sentimentos voltam. E quando a gente perdoa, a gente é preenchido. A gente se liberta daquilo e a gente fica mais leve, porque o fardo de Jesus é suave, é leve. Mas como que eu consegui liberar esse perdão? Eu entreguei nas mãos de Deus, eu orei e pedi, Senhor, meu Deus, eu não quero mais carregar essa dor dentro de mim. Eu preciso que o Senhor tire esse peso de mim. Eu estou liberando, tirando o jugo daqueles que me feriram. Eu quero me livrar dessa dor, deste peso, desta angústia, desta tristeza. Porque a gente não consegue liberar perdão sozinho. A gente precisa declarar este perdão ao Senhor, ao nosso Deus, para que Ele tire o peso da gente. A gente não consegue fazer isso sozinho. Então a gente precisa clamar a Ele, dizer a Ele que estamos perdoando aqueles que nos ofenderam, dizer qual é o motivo do perdão, o que é que está doendo na gente, e Ele fará toda a limpeza em nosso coração. Porque quando a gente aceita Jesus no nosso coração, Ele limpa a nosso coração, a nossa alma, Ele nos purifica. Ele deixa a casa limpa e ordenada para receber o Espírito Santo. E a gente, para ser feliz, precisa liberar perdão. Liberando perdão, a gente não só cresce espiritualmente, como a gente também cresce mentalmente e financeiramente. As coisas nos irão bem. Isso é o que eu tenho para vocês. Perdoem para serem perdoados. É um dos princípios que regem a vida. E se a gente quer
prosperar, ter paz, prosperidade, vida longa, a gente precisa perdoar aqueles que nos ofenderam, assim como Cristo nos ensinou, assim como ele perdoou o seu traidor, ele perdoou a gente porque a gente era pecador e ele, estando lá naquela cruz do Calvário, ele perdoou todos aqueles que estavam lhe ferindo. Ele perdoou as nossas transgressões, ele nos comprou a dívida, então perdoem. Sejam misericordiosos como nosso Pai é misericordioso. Que assim seja, que vocês sejam tocados pelo Espírito Santo e possam perdoar também.